Primeira turma do Supremo Tribunal Federal inicia julgamento do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, acusado de coação no curso do processo. Ou, segundo o portal oficial do STF, tentativa de interferência em julgamento sobre golpe de Estado que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem acompanha e traz os destaques é a repórter Berenice Leite. Defesa de Eduardo Bolsonaro sustenta que o ministro Alexandre de Moraes não pode atuar no julgamento por ser vítima e juiz. Mas quem se importa aqui no Brasil, não é mesmo? Vamos entender mais essa história aqui com a nossa querida e excelente repórter Berenice Leite, que já está aqui no telão e vai trazer atualizações para a nossa audiência. Berê, boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada, Geise. Boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. O julgamento do ex-deputado Eduardo Bolsonaro aqui no Supremo Tribunal Federal já teve início logo nas primeiras horas da tarde, ali por volta de umas 14h30, e havia até uma expectativa se talvez esse julgamento seria transmitido pela TV Justiça, até porque funcionários estão em greve, mas a Rádio Justiça está garantindo essa transmissão. Nós estamos podendo acompanhar, ainda que um pouco com perda dessa qualidade. Mas o fato é que nesse processo o ex-deputado responde, como você bem disse, por coação no curso do processo do 8 de janeiro, que no ano passado a gente lembra, né? Tivemos o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais que compõem o tal núcleo duro nessa suposta trama golpista. O fato é que hoje a denúncia, né, da Procuradoria-Geral da República foi contestada pela Defensoria Pública da União, que é quem atua na defesa do ex-parlamentar, até porque ele não apresentou advogados. Um processo que está correndo até de forma bastante célere. Vou trazer para vocês, então, qual é o cronograma do que acontece no julgamento, né? Nós temos a abertura ali com o relator, no caso o ministro Alexandre de Moraes, sustentando a acusação de que o deputado Eduardo Bolsonaro teria tentado atrapalhar e coagir até mesmo aqui na decisão desses ministros, isso porque eles teriam atuado, segundo o que eles sustentam ali nessa acusação, atuado junto a autoridades norte-americanas para aplicar sanções não só a ministros aqui do Supremo Tribunal Federal, quanto ao Brasil, ao país. Depois disso, depois da leitura do relatório, nós ouvimos o parecer não de Paulo Gonet, que hoje foi representado por um segundo escalão, digamos assim, da Procuradoria-Geral da República. Na sequência, o Defensor Público da União também trouxe a sua sustentação oral, mas chama atenção, né? Porque a composição da primeira turma, nós temos 4 ministros: Flávio Dino, Carmen Lúcia, o ministro Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Mas sempre, como de praxe, o ministro Flávio Dino faz interrupções antes da hora dele falar para fazer ali alguns esclarecimentos. E hoje ele optou por falar sobre essa isenção que, segundo ele, acontece por parte dos ministros que atuam, segundo então Flávio Dino, em nome do Estado Democrático de Direito. Vamos acompanhar um trecho dessa fala. Em verdade, esta turma e o tribunal mantém, como é da sua tradição, a imparcialidade e o cumprimento do devido processo legal, como nós praticamos no Brasil, na plenitude do Estado Democrático de Direito. Muito bem. E a Defensoria Pública da União, que, como eu disse, né, está ali contestando vários trechos do que foi apresentado no relatório da Procuradoria-Geral da República. O parecer é pela condenação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Uma dessas contestações eles apresentaram pedindo o adiamento do julgamento. Isso porque falta na composição da primeira turma um ministro, que ainda não foi substituído, a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso. Eles entendiam que esse julgamento estaria sendo prejudicado. No entanto, o pedido de adiamento do julgamento de hoje foi ignorado, né? Não foi aceito esse pedido por parte do ministro Alexandre de Moraes. E também a Defensoria Pública da União argumentou que o ministro Alexandre de Moraes seria citado como vítima nesse processo. Portanto, isso caberia a ele se afastar de qualquer tipo de julgamento desse processo. Vamos acompanhar o que disse o defensor público.
condição de vítima não geraria esse impedimento direto e imediato. Sim, sabemos, mas lá naqueles outros crimes, né, que é atentado contra o Estado Democrático de Direito, contra o patrimônio público, naquelas outras ações penais dos 8 de janeiro, que foi arguído o impedimento, né, o ministro Alexandre, como todos os demais brasileiros, também seriam vítimas. Diferentemente do caso concreto, que aqui há uma vítima direta, determinada, indicada com nome, sobrenome e CPF. Tem, inclusive, um tópico na denúncia sobre exatamente a aplicação das sanções que, supostamente, segundo o Ministério Público, foram postuladas pelo acusado, direcionado ao Ministério Alexandre de Moraes. Outro ponto contestado também pela defesa do ex-deputado Eduardo Bolsonaro é em relação à Procuradoria-Geral da República, que disse que o deputado, à época, não teria sido encontrado. Vamos ver o que ele disse sobre esse ponto. O acusado, o denunciado, em nenhum momento praticou um ato concreto de tentar se esquivar, até mesmo porque era fato público e notório, inclusive consta na denúncia que desde fevereiro o denunciado se encontrava nos Estados Unidos. Estar no estrangeiro não significa necessariamente que ele está se esquivando. Tá aí, então. E olha, ainda ontem a gente lembra que o Eduardo Bolsonaro usou das suas redes sociais para se manifestar em relação ao julgamento que já estava marcado para o dia de hoje. Como eu disse, o ministro Alexandre de Moraes recusou o pedido de adiamento. Ele alega, inclusive, que se houver um empate ali de 2-2, havendo só 4 ministros, que esse empate no julgamento favoreceria o réu, no caso Eduardo Bolsonaro. E o que disse, né, o ex-deputado? A Suprema Corte do Brasil está se preparando para me condenar em retaliação contra o presidente Trump. É assim que um tribunal político funciona e Trump sabe melhor do que ninguém como a guerra jurídica pode ser usada como arma contra oponentes políticos. Lembrando que, se for condenado, o ex-deputado pode ficar inelegível e também a pena é de 4 anos de prisão. Geise, volto com vocês, seguimos acompanhando aqui. Qualquer atualização, a gente volta ao vivo com vocês. Muito obrigada, Berê, pelas informações aqui no nosso JDO2. Até a próxima.